Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o Ocidente Clássico. Vamos entender um pouco sobre a cultura de Grécia e Roma. A gente começa falando hoje sobre religião. Hoje a gente vai entender um pouco da Grécia e próxima aula a gente fala sobre Roma. Religião na Grécia. Quando a gente fala em religião da Grécia, a gente lembra logo que eles são politeístas. Eles acreditavam na existência dos vários deuses. E a questão da mitologia grega, dos deuses da Grécia, estão bem presentes nos filmes, estão bem presentes em séries, em desenhos animados. Então, antes mesmo da gente chegar nesse conteúdo em sala, eu lembro que a gente discutia alguma coisa sobre mitologia grega. Porque tá bem forte no imaginário das pessoas quando se fala de cultura grega, né? Então, o principal deus desses deuses era o Zeus. Os deuses eram considerados a imagem e a semelhança do ser humano, tinha algumas características dos seres humanos, sentimentos, e como também tinha as paixões e as fragilidades, fraquezas do ser humano. Os heróis eram considerados filhos dos deuses, como mortais. E nessa lenda sobre deuses e heróis gregos, a gente entende-se que se constrói um mito. E o mito que busca explicar a origem de tudo na Grécia, a partir das lutas, a partir também das alianças que eram feitas entre essas divindades e com os humanos. Sobre alguns deuses, eu trouxe aqui uma imagem. Os principais: o Zeus, deus dos deuses; a Hera, do casamento; o Ares, da guerra; o Poseidon, dos mares; Ártemis, da caça dos animais; Apolo, da arte; Atena, da sabedoria; Afrodite, do amor, da beleza; Hefesto, da metalurgia; o Hércules, que é o filho do Zeus, como mortal, um herói; e o Hermes, da mensagem; e a Hestia, deusa sagrada do fogo. Então esses aí são os principais e que alguns de vocês obviamente conhecem e gostam da leitura e também dos seriados que contam um pouco sobre a história deles, né? Então vamos entender um pouquinho sobre a política, né? A política na Grécia é espaço de discussão, de debate, que eram decisões que eram discutidas e debatidas em prol da sociedade de um bem geral. O que a gente vai chamar a atenção que essas discussões, esses debates políticos, eles eram feitos por cidadãos. E é que entra a questão, né? Quem era considerado cidadão na Grécia? Então a gente vai lembrar não, que vocês ainda não estudaram, né? A gente vai entender que mulher não era considerada cidadã, o estrangeiro não era considerado cidadão, o escravo não era considerado cidadão, enfim, grande parte da sociedade não podia participar porque não eram considerados cidadãos, né? Então mas em sala de aula a gente vai entender e discutir um pouco mais sobre esse conceito de cidadania na Grécia e na Roma. Esporte. Para a gente entender, o esporte tá até na capa do conteúdo de vocês. As Olimpíadas, né? As Olimpíadas que foram criadas lá em Atenas, na cidade de Olímpia, por isso esse nome, que é um evento de esporte muito importante para a nossa cultura atual. O mundo para assistir as Olimpíadas. Isso surge lá na Grécia, quando interessante lembrar que era algo tão importante, era um evento em homenagem aos Zeus, que quando acontecia as Olimpíadas, o que tivesse acontecendo de guerra parava, dado a importância desse evento para a Grécia. E mulheres não participavam desses eventos, nem na plateia também, nem participando. E o teatro, acho que eu coloquei, só voltar aqui, pronto, teatro.
O teatro grego tinha dois importantes gêneros que era apreciado por eles, que era a tragédia e a comédia. O teatro grego era um evento que não tinha distinção social, as pessoas assistiam, os espetáculos eram feitos para grandes plateias. E o teatro grego, as mulheres também não participavam, nem na plateia e nem na atuação. Então, quando tinham papéis femininos, os homens usavam peruca, adequavam a voz para parecer uma voz mais feminina e para atuar. Então, era uma expressão artística importante para a Grécia, com esses importantes gêneros como tragédia e comédia. E sobre a arte aqui que a gente meio que, eu acho que eu pulei, mas vamos voltar a entender. Sobre a escultura grega buscava se aproximar muito da fidelidade do corpo humano, tentando dar a ideia nas suas esculturas de movimento. Então eram esculturas bem parecidas realmente com a estrutura corporal do homem. Para entender também essa arte na Grécia, o homem era colocado aí como centro das influências, como inspiração para essas produções artísticas. O corpo, comportamento do homem e as ideias. Então, para entender a arte na Grécia, é interessante que se entenda que a inspiração dessas produções artísticas tinha como tema principal o homem, o corpo, o comportamento e também as ideias. Passamos aqui o esporte, também expliquei sobre as Olimpíadas e vamos entender a literatura. A literatura está baseada aí os principais poemas que eram atribuídos a Homero, Ilíada, que falava sobre a guerra de Troia, e Odisseia, sobre as aventuras de Odisseu, histórias passadas tradicionalmente de forma oral, narrada, e que as pessoas entendendo esses poemas, elas também entendiam um pouquinho sobre todo o universo e todo o contexto que essas histórias eram criadas e eram narradas, e pôde mostrar um pouco sobre a cultura grega através desses poemas. A filosofia. A filosofia ela surge na Grécia. Inicialmente, eu acredito que tenha explicado isso lá nas aulas de filosofia. Inicialmente, a filosofia ela vai estar ligada ao mito, a explicação mítica, mas com o passar do tempo, essa explicação mítica ela vai sendo transformada numa explicação lógica. Então, os primeiros filósofos que vão questionar a origem de tudo e a origem do universo, eles vão começar a buscar a explicação através da natureza. O elemento que compõe tudo, o elemento que origina tudo, e eles vão buscar essa resposta em tudo que cerca ele, na questão da própria natureza. E é por isso que eles são chamados de filósofos da natureza. E a gente vai entender que parte de um processo, obviamente não é da noite para o dia, mas a Grécia vai usar, aliás, a filosofia na Grécia, ela vai partir do princípio da mitologia, como é importante elemento da cultura grega, se transformando numa busca de respostas racionais, com o uso do raciocínio, da razão. Meus queridos, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Próxima aula a gente retorna e para entender um pouco mais sobre a cultura, as contribuições culturais de Roma. Até lá!